Bom dia, que Jesus nos abençoe no dia de hoje, abençoe a sua família, abençoe a todos à sua volta e que Ele nos dê sabedoria para aprendermos e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Amém. Hoje é dia de nossos passos com Deus. Para quem é novo nesse canal, este vídeo vai revisar um vídeo passado. Então, hoje nós estamos revisando Atos 18 e eu recomendo vocês darem uma olhadinha no vídeo ou ler o capítulo na Bíblia antes de fazer o teste da revisão. Hoje nós vamos recordar a parte em que o apóstolo Paulo estava pregando aos judeus e eles começaram a falar mal do Paulo, a blasfemar. E Paulo chegou à conclusão que essa blasfêmia era contra Jesus Cristo, porque ninguém pode blasfemar contra o apóstolo Paulo, contra um outro apóstolo ou ninguém mais. Toda vez que nós blasfemamos é contra Jesus, que é o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo ficou muito zangado e ele disse que ele iria se retirar e iria pregar aos gentios. Eu quero analisar com vocês a nossa situação de hoje em dia, porque vocês já conhecem a história do apóstolo Paulo. A gente tem falado muito do porquê que o apóstolo Paulo sempre prega primeiro aos judeus. Mas quero falar com vocês que hoje em dia já não existe ninguém que nunca teve algum tipo de conhecimento da Bíblia, algum tipo de acesso na Bíblia. Todos têm esse acesso e muitas religiões, elas deixam a Bíblia de lado e elas fazem a sua própria religião. Veja que o que eu quero discutir aqui é a atitude do pregador, que está escrito na palavra de Deus que o pregador deve agir como o apóstolo Paulo agiu. Quando as pessoas não estão com o coração aberto para Deus, as pessoas não estão receptivas, por que é que a gente vai ficar argumentando, brigando e tudo mais? Não, a gente vai se retirar e vai pregar para as pessoas que estão receptivas, que querem aprender a palavra de Deus. Porque é uma perda de tempo muito grande quando a gente arruma contendas com outros religiosos ou outras religiões. Jesus pediu para que a gente apacentasse as suas ovelhas, as ovelhas que por algum motivo desgarraram daquele bando e estão perdidas. Então a gente vai atrás delas e a gente vai trazê-las de volta para Jesus Cristo. Agora veja que até o Satanás também é uma ovelha de Cristo. Mas Jesus não está pedindo para a gente ir doutrinar o Satanás de maneira nenhuma, não, porque isso compete a Deus. Nós não temos forças para enfrentar essas forças malignas. Então, quando essas ovelhas desgarradas estão desgarradas por sua própria escolha, não é ignorância, não é falta de conhecimento, mas elas estão desgarradas porque querem, porque estão de alguma forma tirando algum proveito da palavra de Deus, de alguma forma fazendo com que os adeptos caiam no abismo, que essa é a vontade do Satanás. Então, gente, nós devemos deixar essas coisas para que Deus trabalhe com essas pessoas. É uma perda de tempo muito grande a gente querer aqui na terra
guerrear contra essas forças satânicas que são muito grandes. Então, eu acho que a gente deve se concentrar nas ovelhas desgarradas que se desgarraram por ignorância, por falta de conhecimento, falta de acesso e tudo mais. São essas pessoas que o pregador deve se concentrar. A palavra de Deus nunca é uma palavra em que a pessoa vai brigar com a outra para trazer para Deus. A gente tem que analisar que o próprio Deus está respeitando o nosso livre-arbítrio. E vai ser assim até o dia do julgamento. Aí no dia que Jesus voltar, que está muito próximo, aí haverá choros e ranger de dentes, como está escrito na Bíblia, porque as pessoas vão ficar pasmadas ao ver que o nosso Deus, ele é completamente justo. Não tem aquela história de dar um jeitinho brasileiro, não. A gente tem que seguir ou não seguir, a gente tem que ter uma posição, ser frio ou quente. Leitura de Mateus 7, versículo 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Nunca se esqueçam desse versículo que está na Bíblia. A gente vê aquele monte de porco lá no seu curralzinho, lá no seu chiqueiro. E daí, se a gente jogar um monte de pérolas que simboliza a boa nova, a palavra de Deus, o porco não vai entender nada. O que é que eles vão fazer? Eles vão pisotear em todas essas pérolas, eles não vão compreender. E se os cachorros estiverem latindo, ladrando, e a gente fizer o mesmo, a gente dar a eles o que é santo? A gente não deve fazer isso porque eles podem nos atacar. Significa que se a gente for enfrentar as artes satânicas, se a gente for enfrentar o Satanás por nossa conta, eles podem nos atacar. Então a gente tem que orar e vigiar o tempo todo. A gente não pode se dedicar a essas guerras porque o tempo é muito curto. Cristo está prestes a voltar. A gente tem que fazer o possível para trazer para eles aquelas pessoas que estão de boa vontade, com o coração aberto, querendo aprender a palavra de Deus. Olha que tem muita gente assim. Eu tenho encontrado pessoas maravilhosas que vão pouco a pouco aprendendo a palavra e veem que elas estão no erro e pouco a pouco elas vão consertando, elas vão se redimindo e voltando para Jesus. Aquilo que elas estão fazendo nunca é para mim, para o meu grupo, não. Meu grupo não está procurando por adeptos, nós estamos procurando por pessoas que sigam a Jesus Cristo completamente, que amem a Deus acima de todas as coisas e nada mais, absolutamente nada. Antes de começar o teste, vou ler mais uma de Mateus 4,19 para vocês. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Esse é o objetivo de toda pessoa que quer seguir Jesus. É a gente pescar quanto mais pessoas para Ele. Veja que o pai de família vai pescar a sua esposa e seus filhos, e a esposa, os filhos, amigos, e assim vai numa corrente maravilhosa da gente trazendo as pessoas cada vez mais para Jesus. Agora nós não vamos perder tempo com os cães e com os porcos, porque nem Deus ainda não conseguiu fazer esse milagre neles. E eles estão trabalhando contra Deus no seu livre-arbítrio. Então, a gente tem que orar por eles
e continuar fazendo o nosso trabalho. Esperamos que um dia, antes da vinda de Jesus Cristo, haja transformação nesses corações de pedra, para que eles se tornem o coração de carne que Deus prometeu que iria fazer dessas pessoas. Vamos à nossa revisão, são apenas 5 questõezinhas muito fáceis. Não vão embora não, fiquem comigo, é muito importante para o nosso aprendizado. Questão 1. Qual era a profissão de Paulo? 1. Médico. 2. Advogado. 3. Fabricante de tendas. Escolha apenas uma opção. Vamos ao nosso tempinho para você pensar. A resposta correta é 3, fabricante de tendas. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, na maioria das vezes, ele custeou a sua vida como apóstolo. Na maioria das vezes, quando ele tinha condições, ele trabalhava como fabricante de tendas. Ele encontrou Áquila e Priscila, que também eram fabricantes de tendas, e trabalhou com eles por muito tempo. Apenas quando Paulo foi machucado de uma forma que ele não podia trabalhar, que o apedrejaram, bateram nele, aí Paulo recebeu ajuda de uma das igrejas. Está escrito em Gênesis 18:3. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Questão 2. Qual o voto que Paulo fez antes de deixar Corinto? 1. O voto do batismo. 2. O voto nazireu. 3. O voto do apostolado. Escolha apenas uma opção. Vamos ao tempo para você pensar. A resposta correta é 2, o voto nazireu. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo passou por muito perigo. As pessoas o querendo matar o tempo todo, perseguindo, apedrejando, batendo nele. E aí, eu acho que no meio de tudo isso, ele sentindo que Deus estava com ele, Jesus estava o protegendo para ele completar a sua missão. E ele fez esse voto nazireu, se consagrando completamente ao Senhor. E eu penso sinceramente que essa consagração veio como confirmação daquilo que o Senhor tinha pedido para ele e agradecimento por Jesus não tê-lo abandonado nesses momentos muito difíceis que ele tinha enfrentado. Então vamos ver, leitura de Gênesis 18:18 está escrito: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Questão 3. Quem foi o homem culto que chegou em Éfeso e pregava sobre Jesus sem conhecer a sua palavra? 1. Áquila. 2. Timóteo. 3. Apolo.
A resposta correta é 3. Se trata de Apolo. Apolo, ele era seguidor, discípulo de João Batista e conhecia tudo que João Batista pregava naquela época. João Batista pregava que Jesus Cristo estava prestes a vir e ele preparava o povo para arrepender dos pecados, para estarem limpos quando Jesus viesse. Então, ele aconselhava o povo a se arrepender do pecado e a se batizar com a água. Com certeza, Apolo, ouvindo falar sobre Jesus Cristo, ele imediatamente reconheceu que Jesus Cristo era o Messias e antes de ter contato com toda a informação da Boa Nova, ele começou a pregar sobre Jesus Cristo. Isso eu acho maravilhoso. Está escrito em Gênesis 18, 25. E ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Quem disse isso? Número 1, o apóstolo Paulo. Número 2, Jesus disse ao apóstolo Paulo. Número 3, Apolo disse ao povo de Éfeso. Escolha uma opção. Vamos ao nosso tempo para você pensar. A resposta correta é 2. Jesus disse ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha deixado os judeus e saiu, sacudiu a poeira dos pés, como diz o Evangelho, e foi pregar aos gentios. Então, nessa ocasião, Jesus apareceu para o apóstolo Paulo e disse isso para ele. Leitura de Atos 18, 9 e 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Questão 5. Onde Paulo terminou a segunda viagem missionária e começou a terceira? 1. Antioquia, Galácia e Frígia. 2. Galácia e Frígia, depois Antioquia. 3. Macedônia e depois Atenas. Muito bem, a resposta correta é 1, Antioquia, e depois ele foi para Galácia e Frígia. Nós vamos ver que primeiro o apóstolo Paulo saiu de Antioquia na Síria, ele em companhia de Áquila e Priscila, e de lá eles foram para Éfeso, de Éfeso a Cesareia. E de Cesareia eles chegaram a Antioquia. Em Antioquia foi o final da segunda viagem missionária de Paulo. Em seguida, Paulo vai embarcar para a Galácia e Frígia, começando dessa forma a terceira viagem missionária que nós estamos discutindo agora. Parabéns a todos vocês que ficaram e participaram do teste. É uma revisão maravilhosa para que a gente relembre aquilo que foi dito e comece a gravar no nosso coração a palavra de Deus.
E dessa forma a gente está sempre preparado para enfrentar este mundo. Quem conhece a palavra de Deus tem músculo cristão para não cair nas armadilhas do Satanás e sempre estar firme no solo de Deus, não mover nem 1 milímetro, sempre com Ele, seja lá qual for a situação. Um bom dia abençoado para todos vocês. Muito obrigada por tudo. Que Jesus te abençoe abundantemente. Muita paz, meus irmãos.